Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, Gotas de Luz, sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e inspiração para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mais profundo com Ele. Iniciamos hoje a série Orações e Preces na Bíblia, na Palavra de Deus. Semana passada terminamos a série Os Atributos de Deus, foi o episódio de número 40, falamos sobre o plano da salvação. Se você não assistiu, não deixe de assistir, principalmente este último episódio. Então, bora lá. Vamos tratar sobre os aspectos práticos e bíblicos da oração. Não queremos entrar muito em teologia, porque não nos interessa esse aspecto no momento e neste canal. Orar, queridos, é dialogar, é ter conversas com Deus, mão dupla. Na oração, mais importante do que modelos, estruturas, sequências, o que eu oro primeiro, o que eu oro depois, são as intenções do coração, a reverência, a sinceridade e a fé. Estas 4 coisas são muito importantes quando nós buscamos a Deus em oração. Esse diálogo teve início lá no Éden, e nós vamos falar um pouquinho do Gênesis hoje, quando Deus aparecia para conversar com Adão e Eva. Vamos para Gênesis capítulo 3. Versos 8 em diante, quando soprava a brisa do entardecer, diz a palavra, ou na viração do dia, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando ou passeando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que você estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você por acaso comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Então, essa é a narrativa de Gênesis 3, a partir do verso 8. Nós não sabemos quanto tempo esse estado de comunhão plena durou. O que a gente sabe é que a palavra de Deus diz que ele existiu. Neste contexto perfeito, nós sabemos que a conversa era assim de 2 mãos, e Deus falava e orientava os seus queridos. Foi ali em uma dessas conversas que Deus deu ordem para que eles nomeassem os animais, por exemplo, ou não comessem do fruto proibido lá do jardim. Essa comunhão maravilhosa foi quebrada pelo pecado. E como foi que o pecado estragou, zoou aquilo que estava perfeito? Ele introduziu a concupiscência, o desejo, a suspeita, a meia-verdade. Foi assim através da serpente, como está no mesmo texto de Gênesis capítulo 3, um pouquinho antes, a partir do verso 1. A serpente pergunta à mulher: Deus realmente disse que vocês não deveriam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Respondeu a mulher: podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, só o fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus vocês conhecerão o bem e o mal. A mulher viu então que a árvore era linda, de repente a árvore ficou linda, e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria, e assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Então, queridos, houve uma ruptura deste diálogo lá no jardim do Éden, que fez com que o homem e a mulher fossem expulsos do jardim e o diálogo, a comunhão plena com o Deus Todo-Poderoso se encerrasse, pelo menos momentaneamente. O desejo e a suspeita, o pecado é que fez isso. A colocar em dúvida o que Deus fez foi o que fez isso. O que diz a palavra? Os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. E que o salário do pecado é a morte, estudamos semana passada. Adão e Eva, então, foram expulsos do jardim de delícias e principalmente desta comunhão plena que tinham com Deus.
Acabou o diálogo, acabou a proteção, a conversa no final das tardes e a partir daí procuravam tentar alcançar a Deus, oferecendo sacrifícios e oferendas para restabelecer, ainda que parcialmente, e se eles conseguissem, este diálogo e a comunhão perdida. Procuravam dar do melhor do seu rebanho ou do fruto da terra, coisas que pudessem agradar a Deus para tentar trazê-lo a uma conversa novamente. É o que a palavra de Deus narra nas ofertas de Caim e Abel, os dois filhos que nasceram de Adão e Eva, nessa linguagem da entrega de ofertas e sacrifícios para tentar louvar o Deus Criador. Vamos ler lá Gênesis capítulo 4. Abel se tornou pastor de ovelhas, Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção da sua terra como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou o melhor dos seus cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? Disse Deus. Veja que neste momento Deus falou com Caim. O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Veja a orientação que Deus deu para Caim. Só que Caim já tinha o mal no seu coração, é o que diz a palavra, não só aqui, como em outros textos. Caim então sugeriu ao seu irmão: vamos ao campo. E Abel foi. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou, cometendo o primeiro homicídio. 1 João capítulo 3 diz assim, verso 11: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Então muita gente confunde Deus aceitar o sacrifício de Abel e não aceitar o sacrifício de Caim, como sendo, Abel ofereceu ovelhinha e Caim ofereceu fruto do campo. Deus não está interessado em ovelhinha ou fruto do campo? Deus estava interessado no coração. O coração, conforme diz a palavra de Deus, de Abel era bom e de Caim era mau. Caim abriu o seu coração para o pecado e tanto que assassinou o seu irmão. Diz a palavra lá em Hebreus capítulo 12, verso 24, que o sangue de Abel que foi derramado é uma figura, uma parábola do sangue de Jesus derramado na cruz. Diz assim, 12, 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, da aspersão do sangue de Jesus Cristo, que fala de coisas melhores até do que o sangue de Abel. O Caim tinha um coração rancoroso e mau, foi o primeiro homicida, e ainda por cima, matou seu próprio irmão. Esse ato apontou para o sacrifício de Cristo, porque Cristo foi entregue à morte pelo seu próprio povo, pelos seus irmãos. Então, por isso, essa figura. Deus atentou para a oferta de Abel, não recebeu a oferta do coração de Caim. Não adianta a gente oferecer riquezas a Deus. Deus não está interessado no nosso dinheiro, nosso dízimo, nas nossas ofertas. Deus não está interessado em nada que nós possamos dar, a não ser o nosso coração. A partir daí, se nós quisermos dar coisas a Deus ou ao próximo, estamos abertos a fazê-lo, desde que parta de um coração honesto, fiel, como o de Abel. Se o coração for de Caim, você pode juntar a riqueza que for, que não vai agradar o coração de Deus. Então já tiramos a primeira lição daí. Se nós queremos restabelecer o diálogo com Deus, então nós precisamos ter um coração segundo o coração de Abel, um coração sincero, honesto e cheio de fé. Veja o Salmo 51, verso 16. Davi está falando: não são sacrifícios e holocaustos que o Senhor deseja. Se fosse, eu os ofereceria, diz Davi. O sacrifício que realmente desejas, Deus, é um espírito quebrantado, pois nunca rejeitarás um coração humilde e arrependido. Salmos 51, 16 e 17. Próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 9, diz assim: misericórdia quero e não sacrifício,
Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, diz o Senhor Jesus. Então, novamente, aqueles 4 pontos, o que importa é um coração quebrantado, humilde, que busca o Senhor. Essa busca pelo diálogo volta assim, desta maneira, Deus restabelecendo essa conexão. E isso acaba acontecendo em Gênesis capítulo 4, verso 25. Vamos ler aqui. Adão teve relações com a sua mulher novamente e deu à luz a outro filho. Então, Caim e Abel morreu, veio um outro que eles chamaram de Sete. Sete quer dizer renovo, compensação. Pois disse Eva, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e chamou de Enos. Nesta época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Veja só, lá em Gênesis capítulo 4, verso 25. Para os estudiosos, este versículo é o primeiro lugar da Bíblia após a queda onde a oração é mencionada. Gênesis 4, 25 e 26. Um instinto profundo de relacionamento, de comunhão e adoração a Deus, semeado por Ele mesmo, pelo próprio Deus, no coração do ser humano, floresceu novamente. Conscientes da sua fraqueza, os homens passaram a invocar o nome de Deus por temor, por proteção e também por adoração, buscando aquele que os seus pais, as suas famílias tinham contado com quem eles tinham comunhão lá atrás. Lembre-se que eram poucas as famílias na Terra e fazia pouco tempo após a queda. A narrativa do pecado dos avós ou dos bisavós desses caras, dos seus parentes, era corrente entre eles a partir da consciência do pecado e a busca por perdão, salvação, proteção. Vocês conseguem entender isso? Então, eles ouvindo as histórias da perda daquela comunhão, daquele diálogo que Adão e Eva tinham com Deus, que eram os seus avós ou bisavós, eles resolveram buscar a Deus novamente e assim tentarem restabelecer esse diálogo, não é? Mas como é que Deus quer que esse diálogo aconteça? Jeremias capítulo 29. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, diz a palavra em Jeremias 29. Então a palavra de Deus vai estabelecendo algumas regras para que esse diálogo possa voltar a fluir, não é? Buscar de todo o coração, coração humilde, contrito, quebrantado, esta vontade de adorar, de buscar humildemente a Deus. Isso é tudo que Deus precisa, é o caldo que Deus precisa para que a fé brote no nosso coração e a gente possa então encontrar ao Senhor Jesus, a Deus, Jesus sendo o nosso caminho até o Pai. João capítulo 4, ele mesmo disse, está chegando a hora, e de fato já chegou, disse o Senhor Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, verdadeiramente e em espírito. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade, diz João capítulo 4. O Senhor Jesus Cristo falando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é através dele, do seu sacrifício, o caminho de diálogo com o Pai está restabelecido. O Senhor Jesus Cristo foi e é o canal pelo qual esse diálogo é restabelecido. Porém, o caldo, as condições, eu acabei de trazer para vocês. E assim, queridos, todos os que em seus corações quiserem contatar a Deus, buscar a Deus, ter contato com Ele, seus corações ardem por Deus, por conhecê-lo melhor, por servirem ao Senhor Jesus de verdade, estes receberão dele o perdão, porque aceitaram a Cristo em seus corações. Dele receberão salvação, perdão, salvação, proteção e instrução para a condução das suas vidas.
encontram na oração o caminho deste diálogo reaberto. O Senhor Jesus Cristo, ele veio reabrir, diz a palavra que ele rasgou o véu, aquilo que separava a gente do nosso Deus, nosso Pai. E através de Cristo, então, nós temos essa entrada, a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquilo que foi destruído pelo inimigo, pela concupiscência, pelo desejo, pela suspeita, pela mentira, pelo engano, por Satanás, foi restabelecido em Cristo. Então nós podemos novamente nos relacionar com Deus Pai da maneira mais plena até que Adão e Eva, porque nós o fazemos pela fé. Eles viam Deus passar ali, caminhar ali no meio, e devia ser fantástico, tremendo. Um dia eu quero viver isso lá na eternidade. Porém, nós o fazemos pela fé e isso tem muito valor. Nós adoramos a quem nós não vemos, nós cremos sem ver, e isso tem valor diante de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque conhecendo a Tua palavra, nós vimos que o pecado nos leva à morte, à separação da Tua pessoa e do diálogo maravilhoso que é a oração. E assim, Senhor, não são ou não serão sacrifícios da nossa parte que vão Te agradar, mas sim, Senhor, um coração bondoso, um coração inclinado para Ti, Senhor, que quer as Tuas coisas. Então, o que nós queremos Te pedir, Senhor, é que o Senhor venha ao nosso encontro, olhe para os nossos corações sedentos das coisas que o Senhor tem, dos Teus valores, dos Teus princípios, e que possamos sim, Senhor, buscar a Tua face acima de todas as coisas, e assim Te encontrar, Senhor, e restabelecermos esse diálogo, e que esse diálogo nunca cesse, Senhor, que os nossos pecados não façam divisão. Senhor, sim, nós pecamos e pecamos todos os dias, mas nós vamos aos Teus pés humildemente pedindo perdão, e o Senhor atenta para nós, vê o nosso coração que no fundo nós não queremos fazer, não queremos cometer esses pecados, e por isso o Senhor nos perdoa, nos lava, nos purifica e restabelece todos os dias essa comunhão maravilhosa que o Senhor tinha lá com Adão e Eva, que agora é muito melhor, porque nós a temos através do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa palavra que o Senhor trouxe, estamos iniciando uma longa jornada falando sobre inúmeros aspectos da oração. Hoje trazendo esse aspecto que é o diálogo entre nós e o nosso Deus. Não deixe de cultivar esta comunhão plena com o seu Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E se você novamente gostou, se inscreva no nosso canal, curta, mande a sua observação, a sua dúvida, e nós estamos aqui para ouvi-lo, para abençoá-lo. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.